Bom dia, gente! Tudo bem? É uma alegria estar aqui de volta. Hoje a gente está com o perfil do resgate, né? Depois de 2 semanas aí que a gente esteve fora, né? Eu estive reservando um tempo para minha família, né? Meu marido estava de férias, então a gente passou um tempo juntos, vivemos bem o Tríduo Pascal. Agora a gente está voltando, né, a ter essas lives do meio-dia, né, das 11h30 na quinta-feira. Lives que tem por propósito trazer para você uma essência, né, a nossa essência feminina, descobrir quem nós somos, né, trazendo assuntos que marcam a semana, a nossa vida. Deixa eu mandar já de entrar aqui. A nossa vida e que são relevantes para a gente maternidade, feminilidade, tudo aquilo que o resgate se propõe a atingir. Bom dia, Jade. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, tá me ouvindo? Eu tô. Tu tá me ouvindo bem? Tô. Você tá muito linda. Ai, obrigada. Às vezes a Tá com gente tem a. que dar, né? Você tá com a. Não, mas o seu complexo, assim, tá glowing, que a gente fala que tá tipo, tá. Sabe? Eu não sei como é que fala, mas. Tá bonita você. Sim, eu vi que você tá apresentando um pouquinho, né? Isso, tô apresentando, tô falando que a gente ficou 2 semanas fora, né, cuidando da família e também teve o Tríduo Pascal, então a gente viveu bem esses momentos, agora a gente tem que retomar, né, retomar a rotina. E eu gosto muito de vir aqui. Hoje a gente tá no Instagram do Resgate. A gente tava falando sobre YouTube antes, daí agora minha cabeça assim, Instagram, Uhum. YouTube. Mas a gente tá cheio de projetos, de novidades, né, de coisas para falar para quem está nos assistindo. Então sejam muito bem-vindos, quem está aqui. Hoje o assunto que eu trouxe para a gente conversar foi sobre mães que desistem da maternidade. Sabe que existe isso, Jade? Já Cada ouviu vez mais falar? comum, né? Não, e o pior é assim, ó. Eu sou uma mulher que não quero ter filhos. Beleza, não quer ter filhos, então não tenha, né? Mas agora, mulheres que já tiveram filhos e que aí de repente bateu a louca e diz assim, não, agora eu enjoei disso aqui, né? Não quero mais. Agora vou curtir a vida, vou, sei lá, sair pelo mundo. E nem eu vi um vídeo, né? Eu trouxe ontem nos meus stories um vídeo de uma mãe que entregou uma filha de 7 anos para adoção. Que ela disse assim: "Ah, eu sou jovem, não gostei de ser mãe, não é para mim. Sou bonita, sou jovem, vou rodar o mundo, que é o que eu quero fazer." Então a gente vê assim um traço de egoísmo muito forte de alguém que não quis mais, então entregou como se fosse um bichinho, alguma coisa que se desfez, uma roupa, um objeto, né? Não quero mais isso, está me incomodando, então eu passo para frente. Que coisa, né, Jade? É muito complicado, porque primeiro a gente não sabe onde estava a cabeça dessa mulher quando ela ficou grávida, né? Eu vou chutar aqui, não conheço a história dela. Eu vi os stories que você fez, assisti o vídeo dela, mas quem sabe essa daí não é mais um caso de uma pessoa que engravidou por causa que estava entregue aos prazeres e fez o que fez e a consequência foi ficou grávida, né? Graças a Deus, ela não optou por matar Por o amor. bebê, né? Pelo aborto. Não gosto nem de usar essa palavra, porque assim, é homicídio infantil, infelizmente. Isso. Assassinato de bebês. Eu espero que a live não seja cortada porque a gente está usando essas palavras, mas tudo bem. É, Bem ótimo. Não, eu também usei, enfim. Então, assim, graças a Deus ela não optou por isso, né? Mas. E existe realmente toda uma. Não vou usar essa palavra, mas é uma pressão social de que a partir do momento que você está grávida, você tem que ficar com seu filho, você tem que cuidar do seu filho, etc, etc. Então, provavelmente, ela não teve a opção naquele momento e ela, talvez, aqui estou elucubrando, tá? Não conheço a mulher, não conheço a história dela, então, assim, só estou botando aqui opções. Que muito provavelmente ela se viu ali com aquele bebezinho na mão. É uma coisa encantadora, realmente, né? E mais hormônios e tudo mais. Ela falou, vou ficar com isso aqui, né?
Isso aqui sendo o neném. Só que uma pessoa despreparada, uma pessoa que nunca esteve aberta a se entregar para a maternidade, Sim, ou que nunca entendeu exatamente o que é a maternidade, o que hoje é uma grande maioria das mulheres, vai acabar se sentindo presa, sufocada, como ela mesma descreveu ali no vídeo. Agora, por um lado, por mais louco que isso pareça, pelo menos ela não arruinou a vida a dessa vida da menina. menina. Por mais egoísta que ela tenha sido, por mais que vai causar sim um trauma nessa menina, se os pais adotivos não souberem lidar com isso, levar essa menina para terapia, etc, etc, e dar muito amor para ela. É, imagina uma mulher dessa criando essa criança. Sim, sim, Eu acho que o trauma foi o seria ponto. muito maior. Foi o ponto que eu desenvolvi nos stories. Graças a Deus, né, a menina se livrou da mãe. Tinha uma mãe, Exato, exato. aquela mãe que não ia ter suporte emocional, nem físico, nem nada para cuidar dessa menina. Então, apesar de ser triste, para a menina isso foi uma benção, né? Só No fim das que contas, sim. no fim das contas, sim. Mas assim, tem dois aspectos, né? A maternidade realmente ela é um processo cansativo, ela tem a sua doação, né? Não é mumu com açúcar. A gente não pode ser pequeno de pensar que é fácil romantizar, que nem falo, né? Romantizar a maternidade, dizer, não, a maternidade qualquer um pode viver. Não é. É vocação. Maternidade é vocação, filho é bênção de Deus. Então, de repente, assim, se essa pessoa tivesse se aberto mais, né, ao outro, porque o que acontece com quem é imaturo? A gente fica olhando só para o nosso umbigo, né? Aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que eu sofro, aquilo que eu tô passando, a gente não enxerga o todo. Então, eu acabo sendo o centro do universo, né? Aquilo que me prejudica é ruim, aquilo que me faz bem, aquilo que eu gosto, que me dá prazer, é bom. Então, isso é uma atitude egoísta e imatura, né? E nós somos assim, eu ouso dizer que todos nós passamos por isso. Mas chega um momento da vida que você tem que sair de si, né? E esse momento geralmente é quando a gente tem um filho. Para a mulher é a maternidade, para o homem é a paternidade. Onde o homem vai ter que pensar no outro, né? E a mulher vai ter que pensar no outro. Sair de mim pelo melhor daquele que eu preciso me responsabilizar, daquele que eu preciso cuidar, daquele que eu preciso educar. Então nunca é fácil, só que é um convite à maturidade, é um convite para a gente crescer como pessoa. Não é só a dificuldade em si. Né? E depois tem outra. Esse mundo aqui é um mundo onde a gente não tem facilidades e prazeres o tempo todo. Se a gente busca só facilidades e prazeres o tempo todo, nossa vida vira uma vida medíocre, né? Onde a gente não cresce, a gente não amadurece, a gente só está fugindo da dor e buscando prazer. Mas a partir do momento que eu começo a enxergar sentido na minha vida, né? E esse sentido vem através de um filho, vem através de um sofrimento, vem através de uma dificuldade, a partir do momento que eu começo a ver sentido naquele sofrimento, eu consigo ver felicidade também. Então aí eu consigo acolher aquele filho, acolher aquela dificuldade, aquela situação, que não é uma situação permanente, ela passa, é uma coisa que, né, as fases mudam, as dificuldades mudam, mas eu ouso dizer, desculpa, Jade, eu ouso dizer que a gente vai ter sofrimento e dificuldade em qualquer circunstância, né? Ou abraçando isso, ou fugindo disso. Abraçar fica um pouco mais, dá mais sentido. Agora, fugindo, a gente sempre vai achar uma outra coisa para sofrer. Não é assim? Com certeza. É muito complicado, porque a gente começa a maternidade já com uma visão geral de que ser mãe é um direito. Não, não é. Vamos começar por aí. Ter filho não é um direito. É um presente que foi dado pra gente.
Uma dádiva. Então, quando a gente recebe uma criança, a gente tem que ver como um presente, ser grato e cuidar daquilo como, de novo, um presente dado para a gente, por alguém que sabe o que é melhor para a gente. Agora, como você mesmo disse, vão haver sofrimentos, e esse sofrimento a gente precisa significar esse sofrimento para que a gente não afunde, não vá para o fundo do poço, né? E não entre num ambiente onde o rancor é a nossa maior energia de movimento, né? Interna. A questão é que é sim egoísmo, é sim imaturidade, é isso com certeza, só que para a gente ter essa visão de ressignificado, de significar o sofrimento e tudo mais, a pessoa precisa ter minimamente uma visão cristã do mundo, né? Ou, sei lá, estudar Viktor Frankl ou alguma coisa assim. E a maioria das pessoas não tem. A maioria das pessoas hoje estão vivendo no mundo de buscar o prazer e fugir do sofrimento. Isso aí quem Sim. faz é cachorro, tá? Eu não tô Bicho. falando uma... É bicho. Eu não tô falando isso pra esculhambar o ser humano. Nós, seres humanos, nós temos sim um espectro animal dentro da gente, onde a gente naturalmente vai buscar o prazer e fugir da dor. Só que a gente também tem uma parte de nós que é a inteligência. Então a gente tem que reconhecer. Oi, Carol. Oi, Carol. Bom dia. Então a gente tem que reconhecer a partir do momento que um sofrimento vem por causa de uma coisa boa, que é a maternidade, a gente precisa descobrir que, ok, qual desses sofrimentos eu posso retirar e qual deles é um sofrimento que vai me fazer fortalecer, vai me fazer ser uma pessoa melhor. Porque existem, claro, coisas que a gente pode retirar, sofrimentos que a gente pode tirar da nossa vida, e não tem problema nenhum a gente buscar menos sofrimento. Mas não tem como buscar não ter sofrimento. E os pais que, a mãe e o pai que busca não ter sofrimento dentro da maternidade, não ter incômodo, nem vou usar a palavra sofrimento, não ter incômodo, né? Coisas que são inconvenientes dentro da maternidade, dentro do casamento. É uma pessoa que quer viver, como você mesmo disse, para si, por si, né? E é impossível a gente viver uma vida sem incômodos. Então, dentro desses incômodos, como eu posso me entregar para o outro? O que que eu vou fazer que vai fazer esse ser humano que foi colocado nas minhas mãos ser uma pessoa melhor? E como é que eu posso fazer isso com o menor sofrimento possível, mas nunca vai ser zero sofrimento? Nunca, nunca, Mas, nunca. Então, qual é esse equilíbrio que eu posso encontrar, né? É muito esse assunto do sofrimento materno e eu amo meus filhos, mas não amo a maternidade, é um assunto muito difícil, porque as pessoas, as mulheres, estão sofrendo real, estão sim. sofrendo real. Então, ok, é egoísmo, é imaturidade, é. Só que isso não vai tirar as mulheres do sofrimento e muitas mulheres estão num rancor, num fundo do poço tão grande que não adianta a gente falar nada, que elas não vão sair dali, porque elas só querem tá num nível em que o rancor tá tão grande que elas só querem alimentar, retroalimentar esse próprio rancor. Sim. É triste, mas e a gente não vai deixar de falar por causa disso, porque existem aquelas que ouvindo o que a gente tem para falar vão ser ajudadas. Vai Então despertar. assim, Tem muitas que precisam, né? Que estão sedentas e que às vezes uma palavra ajuda, né? exato, exato. Então Mães, assim, mães não, que desculpa, pode desistiram falar. da maternidade, né? Mães que desistiram da maternidade é o título da nossa live, então eu queria convidar você que está passando por aqui para deixar um comentário, uma pergunta. Você pode colocar, né, a sua contribuição, o seu pensamento. O que que tu acha, Carol? Por que será que existem mães que estão sofrendo tanto, que estão desistindo de ser mães, estão dizendo assim: ah, eu amo meu filho, mas eu não gosto de ser mãe. Eu queria desistir de ser mãe, me arrependo de ser mãe. Em primeiro lugar, assim, né? Eu amo meu filho, mas não gosto de ser mãe. Então, que tipo de amor é esse, né? É o primeiro questionamento que eu faço. O que que é amor?
né? Que sentimento é esse que essa mulher tem por um filho? Como é que ela pode dizer que ama o filho, mas que se arrepende de ter sido mãe? Então é uma coisa muito, né? Como assim? E eu tava aqui pensando, né? Poxa, eu esqueci de compartilhar a live. Eu preciso me organizar mais. Né? Então, assim, eu não tenho como vir aqui e falar de maternidade sem falar disso. É difícil? Claro que é. Se eu mostrar Muito. para vocês, deixa eu mostrar uma coisa. Isso é meu, né? Olha aqui. Isso tá me preocupando, Jade. Até se tu puder me ajudar. Olha, entende? Eu tô tendo queda de cabelo. Tem ali um buraco que tô preocupada. Então, assim, é difícil? É estressante? Claro que é. Só que assim, tudo na Quem vê a vida. gente, né? Quem vê a Carol toda chique, Não, arrumada, maquiada, cabelo bem feitinho, vestidinho bonito, não imagina isso, mas existe o estresse, existe o cansaço. Gente, a gente nunca negou esse lado que não é romantizar a maternidade, né? A gente não nunca é. negou esse lado da dificuldade, mas a gente vive isso com sentido. Por Porque quê? Por quê? Porque eu escolhi isso. tu E eu tenho plena abraçou esse consciência de sofrimento. que eu dou graças a Deus, sabe, Kátia? Eu me casei com 29 anos. Eu olhava para ti, olhava para as minhas amigas que já tinham casado, que já tinham encontrado alguém, que estavam felizes, que estavam tendo filhos. E eu pensava, eu quero isso, porque eu com 29 anos, eu já era advogada, eu já tinha um bom salário, eu tinha minha liberdade, sabe? De ir e vir, de comprar o que quer que eu quisesse. Então eu experimentei essa liberdade, digamos assim, entre aspas, sabe? Sim. E eu vi que aquilo não fazia sentido para mim. Por quê? Porque eu não tinha com quem compartilhar aquilo. Então, assim, eu pensava o quê? Poxa, eu quero uma família. Tanto é que agora, quando as dificuldades vêm, eu faço esse exercício de lembrar da minha vida de solteira, de como eu era, do que eu pensava quando eu era solteira e que vinham essas outras dificuldades. Sabe? Que eu tinha o meu dinheiro, que eu tinha a minha liberdade de ir e vir quando quer que eu quisesse, dormir quando quer que eu quisesse, fazer o que quer que eu quisesse, né? Então, assim, claro, óbvio, eu nunca fui rica, milionária, claro que não, entendeu? Nunca fui. Mas, assim, sempre tinha que contar ali. Mas, enfim, eu conseguia guardar dinheiro, conseguia, dentro da minha vida, eu conseguia fazer o que eu queria e eu estava muito satisfeita com isso, sabe? Eu Tinha um bom trabalho, tinha tinha uma sucesso. previsão de ascensão no meu trabalho, então eu sabia que se eu continuasse fazendo o bom trabalho que eu estava fazendo, eu ia cada vez ganhar mais dinheiro, ia ganhar mais notoriedade dentro da minha área. Só que aquilo não me preenchia. Eu tinha um vazio dentro de mim, porque não tinha sentido aquilo. Eu podia viajar, podia, mas sozinha, com outra amiga, sabe, para mim não fazia sentido. Então, assim, eu queria uma família. E daí, agora eu tenho o que eu tanto pedi, rezei muito para Deus, né? Achei, e tinha, assim, digamos, tinha outros pretendentes, e escolhi, né? Tive que escolher, assim, ok. Né? Então, quando vem as dificuldades, eu tento fazer esse exercício de lembrar como eu era antes, né? E de agradecer, porque eu tenho dificuldades hoje, mas eu também tenho que lembrar das minhas dificuldades de antes, porque senão a gente Exato. fica assim, ai, é difícil ser mãe. É difícil, mas também é difícil ser solteira, é difícil estar sozinha, é difícil não ter com quem tu compartilhar, é difícil não, né, não... Enfim, então é assim, eu acho, respondendo a tua pergunta, Kate, o centro, a questão central desse problema dessas mulheres, para mim, é que elas não aprenderam a lidar com as consequências das suas escolhas. Elas não têm a noção das consequências das suas escolhas, né? E É, sei às lá, por falta de quê? vezes. De maturidade, por falta né, de personalidade, por estar na quarta camada, provavelmente, porque, né, a sociedade hoje em dia, eu quero puxar um outro assunto assim, que o que eu estava pensando antes de entrar. Desculpa me alongar, mas assim, eu quero aproveitar e falar porque eu não sei quanto tempo eu vou conseguir ficar aqui Fala, também com as fala tudo. crianças ali. O que eu estava raciocinando, tá? Olha só, se a gente pegar hoje em dia a mulher, ela nunca teve tanta liberdade de escolha de vida quanto ela tem hoje. Assim, sem falar em movimentos, né? A feminista
a gente ganhou muitos direitos que antes não tinha. Minha avó não tinha a liberdade que eu tenho hoje, tanto das facilidades da vida moderna, digamos assim, trabalhar na internet, vender alguma coisa, financiar um carro, financiar uma casa, sabe? Então, com o teu salário aí, que não é tão grande, tu consegue hoje em dia. Quem é que não tem carro? Quem é que não tem um celular? Muita gente tem iPhone, sabe? Então, então, assim, são facilidades que a gente tem hoje em dia de comer fora. Quando é que minha avó ia comer fora, entendeu? Ela morando lá na roça. Eles comiam o que eles plantavam, o que eles conseguiam lá comprar com o dinheirinho deles. Entende o que eu quero dizer? Então, hoje em dia, e a própria questão dos anticoncepcionais, da revolução sexual, mas assim, sem focar nisso tudo, mas o jeito como a gente vive a nossa vida hoje, né? A mulher normal de hoje em dia. A gente tem muito mais liberdade de escolha. Tanto é que eu posso escolher se eu quero ter filho ou não, eu posso. Né? Antes não, uma mulher não tinha esse direito, assim, essa liberdade de escolha que tem hoje em dia. Só que qual é o porém? Nunca se teve tanta liberdade e nunca se teve tanta falta de responsabilidade, de maturidade de conseguir lidar com isso. Porque quanto mais liberdade eu tenho, mais requer de mim responsabilidade para conseguir escolher. Né? Se E eu um posso vazio, escolher, né, Carol? A gente vê eu também tenho um que vazio escolher, grande. Kati, eu tenho que escolher se eu vou ser mãe ou se eu não vou, se eu vou casar, se eu não vou. Só que eu tenho que ter a consciência, tá? Se eu casar, como é que vai ser minha vida? Eu vou ter responsabilidades. Se eu for mãe, eu vou ter responsabilidade. Eu não posso botar um filho no mundo e esquecer que ele existe. Né? Esquecer que eu sou a mãe, que eu que tenho que dar de mamar para esse filho. Se eu não der de mamar, eu vou ter que alimentar ele de alguma outra forma, mas vai recair sobre mim. Né? E isso é uma coisa biológica, fisiológica da mulher que não tem como negar. O homem pode ajudar? Pode e deve. Mas esse peso, até teve uma seguidora uma vez que falou, né, para mim, fala sobre a solidão da maternidade, que é isso. É né, é a mãe, muita da responsabilidade cai sobre a mãe dessa questão de nutrir, de educar, de formar a criança. O pai então, assim, se for pensar no modelo tradicional, o pai vai sair para ganhar dinheiro, mas é a mãe que cuida mais, é ela que tem um elo maior com o filho. Então é óbvio que essa questão assim vai recair mais sobre ela esse peso. Então ela tem que saber lidar com isso. E se ela não consegue, ela vai ter que buscar meios, ferramentas de lidar com isso. Mas ela precisa ter essa responsabilidade, que é o que falta hoje em dia no meu, né, no meu pensamento, assim, na minha visão, é o que falta. Maturidade e responsabilidade de conseguir lidar com a escolha que ela fez. Sim. Enfim, É, falei bastante. sim, sim, concordo. Tem alguns poréns assim que eu queria adicionar. Por exemplo, você fez esse paralelo entre as nossas avós, no caso as mulheres de antigamente, e a gente. Por mais que a gente tenha liberdade de escolha, eu não diria, eu não sei se eu usaria, ok, pode ser usada a palavra liberdade, mas nós temos um leque maior de escolhas, né? Para escolher o que nós queremos ser, para escolher o que nós queremos fazer da nossa vida. Isso, perfeito. Só que tô refletindo assim enquanto você estava falando, tá? Então, assim, não é uma teoria fechada nem nada disso. Mas, ao meu ver, me parece, às vezes, claro, não estou falando das mulheres que sofriam abuso, blá blá blá, tá? Só deixando esse parênteses. Que as mulheres antigamente elas tinham uma certa liberdade maior, porque parece que, primeiro, esse leque gigante de escolhas acaba aprisionando a mulher que ela tem que ter uma carreira, porque agora ela pode, né? Ela tem que ter uma carreira, ela tem que, é, sei lá, usar o anticoncepcional, ela tem que, entendeu? Então, assim, a gente pode escolher entre muitas coisas, mas aí, por exemplo, a maioria das mulheres que escolhem uma carreira, que tem que escolher uma carreira porque a maioria das mulheres precisam contribuir financeiramente dentro de casa, então, assim, isso é a realidade da maioria das mulheres hoje em dia, principalmente no Brasil, elas estão totalmente aprisionadas. Porque se você pensar assim, ela tem que ser mãe, né? Porque isso daí também é uma coisa imposta socialmente, blá blá blá. Então, assim, uma mulher que não quer ser mãe, como a Kate falou mais cedo, tudo bem, não seja mãe. Só que hoje não é bem assim. As pessoas ainda assim não veem dessa forma de, então não seja mãe, não quer ser mãe. Eu acredito, uma mulher que não quer ser mãe, melhor não ser.
Melhor não ter filho, entendeu? Mas, enfim, ela ainda tem essa pressão de ser mãe, de ter a carreira. Aí agora ela tem que trabalhar das 8 horas por dia, segunda a sexta, né? E aí tem que ir para casa cuidar do lar, cuidar dos filhos. Essa mulher, Do marido. do marido, essa mulher, ela tá muito mais aprisionada do que, por exemplo. Ah, e desculpa, adicionando uma coisa, ela vive no mundo nuclear. Ela pega o seu carro, vai para o seu trabalho, tem uns amigos ali no trabalho, volta, vai para casa, tá naquele apartamentinho de, sei lá, 60 metros quadrados, e com seus filhos, com seu marido, e é isso aí. Ela talvez veja a amiga nos finais de semana, mas assim, ela e a amiga já estão exaustas, não estão afim de sair de casa, né? Porque já está muito cansada, e ela tem que limpar a casa, porque segunda a sexta ela teve que trabalhar. Então, assim, ela vive muito mais aprisionada. Por exemplo, Mas as é uma avós. prisão que ela mesma se coloca, né, Jade? Não Porque é, não é é, assim. Carol, não é. Não, Hoje, tanto é que hoje sim, é a porque sociedade, é uma estrutura capitalista que impõe isso nas mulheres. não, mas se ela quiser, tanto é que hoje em dia tem muita gente, muita mulher que não quer e Que tá consegue, saindo sem da problema caixinha. nenhum. Eu acho justamente o contrário. Eu acho que nós que escolhemos ficar em casa, nós que escolhemos ter mais filhos, claro, pode ser, eu tenho a possibilidade, mas foi uma escolha minha. Eu escolhi me casar com o meu marido, ok? Ele consegue sustentar entre trancos e barrancos, entendeu? Porque daí a gente tem que falar, é uma escolha minha. Então eu não saio comprando roupa, eu não saio comprando tudo do melhor, entendeu? Então, assim, também tem isso. É uma escolha minha. Porque eu poderia dizer, não, a gente tem muito filho, eu preciso contribuir. Então, é uma escolha, sabe? Olha, não, então vamos repensar, vamos ver. Tu entende? É isso que eu falo, a liberdade de escolha no sentido assim. É uma escolha. A mulher, ela pode viver aprisionada a isso, mas ninguém tá ali com uma arma na cabeça dela dizendo, tu tem que ter filho. Olha, tu tem que trabalhar fora. Não, ninguém. Por quê? Porque ela pode escolher ficar na casa dos pais, né? Ela pode escolher. Hoje em dia existe Então, tantas coisas. sim, Eu vejo justamente o contrário, Jade. Eu vejo assim, estando na minha posição, tu vê, talvez seja a minha experiência, mas assim, eu me sinto muito mais julgada e incompreendida do que uma mulher na minha idade que escolheu não ter filhos. E ela pode, entendeu? Então são escolhas. sim, A são gente tem escolhas. uma liberdade assim, porque a gente tem mais opções, mas eu tenho a liberdade de escolher, entendeu? Certeza. Mas eu tenho que saber a consequência. Então, eu escolhi ficar em casa, mas assim, eu não faço a unha todas as semanas no salão, entendeu? Eu não faço o meu cabelo, eu faço de vez em quando, né? Então, assim, são escolhas que eu faço. Não é que porque meu marido é milionário, eu sou uma mulher, uma esposa prêmio, né? Como é que é? Esposa o quê? Troféu, esposa Troféu. Nem troféu. lembro, né? O nome? Não sou, entendeu? Eu não boto dinheiro dentro de casa, mas eu economizo e faço o meu trabalho para conseguir ali a organização financeira para que ele consiga nos sustentar. Então também tem isso. É uma escolha minha, porque eu poderia muito bem trabalhar e botar dinheiro, entendeu? Não, eu Então, sei, mas é porque eu acho que você está pensando no sentido da mulher trabalhar para botar um dinheiro extra. Eu estou falando da necessidade de questão de que o homem ele não consegue ter um salário suficiente para sustentar uma casa inteira. Eu não estou falando de uma pessoa que tem muitos filhos. Eu estou falando a pessoa ali, o Sim, peão de chão de precisa fábrica, ter, né? que ele ganha um salário mínimo, um salário um pouco maior, e ele não consegue. Eles Tudo não bem, têm Eu arranja um esse. conheço outro. pessoas, Jade, eu conheço famílias que passam dificuldades de verdade, tá? Que eu, graças a Deus. Mas por quê? Porque também tem várias questões que eu não quero abrir aqui, entendeu? Porque a gente também tem muita ajuda. Se fosse assim, se não fosse contar com a ajuda de pessoas, a gente também estaria numa situação muito delicada. Sabe? Que eu com certeza ia ter que trabalhar. Então, assim, eu conheço famílias que contam os centavos e passam fome às vezes, não compram presente. Por quê? Porque a mulher escolheu ficar em casa. Então, tu entende que é uma escolha. Então, Assim, mas o a que marido pode custo? fazer hora extra, o marido. Porque a prioridade da mulher é ficar em casa com os filhos. Eu não tô falando assim, que o marido tem condições, porque eu conheço famílias, de verdade, tá? Conheço. Que realmente estão Sim. passando dificuldades, que confiam na providência de Deus, para a mulher poder ficar em casa, porque a prioridade para ela tá em Eu sou casa. uma.
Eu sou uma. Entendeu, Jade? Não tem ninguém com a arma na cabeça de uma mulher Não, eu dizendo vá entendo o que você trabalhar. está querendo, eu entendo o que você está querendo dizer com escolha. Óbvio que é uma escolha. Tudo que nós fazemos na nossa vida é uma escolha. Até as nossas avós, quando ela casou com o nosso avô e Deus me livre e guarde a situação de uma mulher que foi espancada, ela não saiu de casa, isso é uma escolha. Mas Sim, a que custo é essa escolha? Que pressão psicológica essa mulher está passando por fazer essa escolha? Então, assim, quão livre foi essa escolha? Entende? É uma escolha livre. Ela escolheu entre passar fome ou ter que trabalhar. Que tipo de escolha é essa? a Entende? minha avó passou fome, sim, na época em casa para dar, porque meu Sim, avô não. Só que ela não tinha como sair trabalhar. Sim, só que eu entendo, Jade. Só que assim, ainda assim, são escolhas condicionadas. Pode ser por trauma, né? Tem várias, tem questão de trauma, questão da mulher que talvez não saiba o seu valor, não consiga se valorizar, não consiga entender, né? Enfim, aí a gente abre um leque muito grande, mas ainda assim tem uma saída. Se ela, né, ela conseguindo se trabalhar, porque é uma questão interna dela, ela conseguindo trabalhar esses traumas, esse condicionamento da cabeça dela, ela vai conseguir ser livre para escolher, porque na verdade ela se coloca como escrava, porque é os traumas dela, entendeu? Que ela, sei lá, ela não conseguiu trabalhar, não conseguiu sair disso, não conseguiu amadurecer. Ela tá presa num ciclo, não conseguiu amadurecer, entendeu? Então, é isso que eu tô querendo dizer. É. Uma mulher saudável, digamos assim, que não tá presa nos traumas. Ah, o trauma de que meus pais separaram, eu tenho trauma de casamento, minha mãe me batia, meu pai me batia, tenho, né? Entendeu? Se tu consegue superar isso tudo. Eu sei que é difícil, mas aí que tá. Essa é questão de maturidade. De tu dizer, Sim. não, é a minha vida, eu vou fazer diferente, eu vou decidir. Só que para isso, é aí que tá. Quem é que consegue fazer isso hoje em dia? É. Mães que desistiram da maternidade. Existe mães que desistem da maternidade, que dizem assim: ah, eu amo meu filho, mas não quero ser mãe, não gosto de ser mãe, é muito cansativo ser mãe. Sabe, Carol, tu estava falando e eu estava pensando o seguinte, né? Tu estava dizendo que quando tu era solteira, que tu tinha lá o teu dinheiro para gastar, conforme, né, para te sustentar, conforme tu quisesse, uma carreira, sucesso, alavancar na carreira, tu podia. Então, tu tinha tudo que uma mulher, né? Tu alcançou aquilo que uma mulher tem e almeja no sentido profissional, no sentido financeiro. E aí tu dizia assim, mas eu olhava para as minhas amigas que tinham filhos e eu me sentia sozinha, eu sentia que eu queria aquela realidade, né? Será que essas mulheres, né, que depois lá, depois de ter os filhos grandes, né, com 7 anos, vai lá e entrega o filho para adoção, ou essa mulher que diz, ah, eu amo meu filho, mas não gosto de ser mãe. Será que elas romantizaram a maternidade? Será que elas olharam para a maternidade das amigas, dos parentes e dizem, não, eu quero isso para mim? Aí na hora que chega a dificuldade, né, na hora que ela tem que ver que ela vai perder um sono, que ela tem que cuidar daquela criança quando ela fica doente, que ela tem que educar aquela criança, que não adianta só mandar para a escola, que ela precisa estar presente, que ela precisa dar o básico, né? Ela é a responsável por aquela criança. Será que daí aquela mãe se sente exausta? Porque cai aquele castelinho, aquela ideia da maternidade que era maravilhosa, que era esplêndida, né? E de repente, assim, ela se vê na realidade, porque a gente tem um problema muito grande. A gente coloca tudo na imaginação, né? A gente olha para o outro e imagina que a gente quer ter aquilo que o outro tem. E que se a gente tiver aquilo que o outro tem, a vocação do outro, a corpo do outro, a inteligência do outro, a gente vai ser feliz. E aí, quando Deus dá essa graça, né? Deus dá as nossas orações, né? Deus dá pra gente aquilo que a gente tanto queria. Aí a gente não sabe lidar com isso. A gente vê a realidade daquilo que a luta, né? O cansaço daquela vida. Então, às vezes, a gente olha para uma pessoa e diz: nossa, aquela pessoa alcançou sucesso, eu queria ser assim. Será que queria mesmo? Será que tu dá conta daquilo que aquela pessoa tem que dar para estar onde ela está? Eu acredito que nem todo mundo nasce com essa disposição para ser mãe e para ser mãe de muitos filhos, menos ainda.
Mas quando tu olha para uma família que tem muitos filhos e quer ter muitos filhos, que quer abraçar aquilo, tu precisa saber, né? Que tu tá entrando numa realidade que não é mil maravilhas, não é mumu com açúcar, não é uma coisa fácil. Vai ter as suas lutas, terão as suas dificuldades, né? Inclusive financeiras. Inclusive, é isso que tu estava falando. Quantas mães que escolhem ficar em casa, e quem está aqui ouvindo a gente pode colocar aqui, né? Se é o seu caso também. Quantas mães decidem ficar em casa e tem que matar um leão por dia para conseguir dar conta de vender alguma coisinha para ajudar o marido a sustentar a casa, né? Ou então aquele aperto de contar os centavos que tu falou, né? No final do mês, contar aqueles centavos para poder pagar as contas, às vezes nem pagar, às vezes se endividar mesmo. Quantas de nós, né? Mas felizes com a sua escolha de estar em casa, de cuidar, de amar, de educar seus filhos e sabendo que Deus cuida de tudo, que Deus é por nós e provê todas as coisas. Então, a minha pergunta para vocês é a seguinte: será que essa mãe que estava lá solteira, né, quando ela decide que ela quer ser mãe, será que ela tem uma maternidade romantizada? Ela não pensa nessas coisas, depois quando ela vê que essa maternidade custa, ela enxerga a realidade disso, ela daí quer se desfazer daquela realidade? Quer falar, Jade? Fala, porque eu falei tanto, eu tô até me sentindo mal. Não, não precisa. Vou até ler aqui comentário. A Elisandra falou: meu caso, feliz pela minha escolha, mas luto para vender alguma coisinha para ajudar em casa. Eu acho Olha, que isso é a realidade da maioria das mulheres, pelo menos no Brasil, que escolhem ficar em casa, que não tem um marido milionário, o que é a maioria, tem que fazer um extra aqui e ali, né? Então, realmente, eu acho que isso é a maioria das mulheres que fazem essa escolha de ficar em casa, que podem fazer essa escolha de ficar em casa, mas. É, eu acho que isso aí vale, agora indo para a sua pergunta, Kátia, eu acho que isso é um problema geral que reflete em, se não todos, mas diversos âmbitos da vida humana, que é a falta de imaginário, né? É engraçado que quando eu seguia as mães aqui no Instagram, eu via muito comentário assim, você não posta seus filhos fazendo birra, você só posta sua casa limpa, não sei o que, não sei o que. E essas mães, né? Eu lembro de uma específica, falava assim, gente, mas assim, vocês não conseguem imaginar que meu filho faz birra como qualquer outra criança? E, gente, não consegue. Por quê? Porque a gente não desenvolve o nosso imaginário, a nossa capacidade de imaginar. A gente não desenvolve mais isso. Então, acredito sim que existe, a questão que eu falei mais cedo, que as mulheres olham para a maternidade como se fosse um direito, tipo, eu tenho o direito de ser mãe, então aqui a gente entra a questão, vou ter X números de filhos, eu quero um menino, uma menina, e se eu não engravido, vou fazer FIV, ou eu vou isso, vou aquilo. Então, assim, porque tem aquele planejamento dentro de uma caixinha, e se não encaixar, né, se as peças não encaixarem, é porque tá tudo errado. Então, assim, primeiro, maternidade não é direito, é uma graça, que é um presente que nos foi dado. Eu não quero usar essa palavra graça ou dádiva, ou divina, nada disso, porque assim, isso vale para qualquer pessoa, né? Eu quero que qualquer. Então, vocês estão me ouvindo? Que alguém acabou de me ligar aqui. Sim, Tá me sim, ouvindo? agora Ah, sim. tá. Tu Deixa eu. consegue me ouvir também? Porque. Consigo, agora eu consigo. Tá, Cortou um pouquinho, né? Tá. cortou um pouquinho. Então, assim, se você acredita em Deus ou não, filho é presente, não é escolha sua. Assim, é uma escolha, mas não é uma coisa que você vai pegar ali como se fosse um produto na loja. E para além disso, não é. Você tem uma menininha e aí você vai botar dois lacinhos, botar um vestidinho bonitinho e vocês vão ali na lojinha. Não. Você vai botar um lacinho, um vestidinho, a menina vai chegar na loja, vai fazer um berro, vai se jogar no chão, vai espernear, ou vai pegar um negócio na prateleira e vai derrubar tudo. Entendeu? E é isso aí, é a maternidade na vida real, entendeu? Tudo na vida real tem os seus altos e baixos, tem defeitos e problemas, e enfim. Então a gente precisa consertar e desenvolver o nosso imaginário. Seja para a maternidade, seja para o casamento, seja para se você escolhe ter um trabalho.
Para qualquer âmbito da sua vida, você precisa desenvolver o seu imaginário, entendeu? Então, sim, concordo. Eu acho que as pessoas olham Instagram, revista, filme, e olha aquela coisa perfeitinha, hahaha, que coisa linda, e minha vida vai ser assim, e aí você se ferra. Eu concordo também, totalmente. Assim, tem essa questão do imaginário, que eu acho que sim, que o que que é o imaginário, né? É a gente ter na nossa cabeça a possibilidade, né? Então a gente, sei lá, eu, graças a Deus, tinha isso. Então eu tinha o exemplo da minha irmã, que já tinha tido filhos antes do que eu, de amigas minhas que já tinham tido filhos, já tinham se casado, então a gente conversava bastante. Então, o que que é, né, trabalhar o imaginário? É ou através dos exemplos de vida concreta de alguém, saber que aquilo existe na vida de uma pessoa e pode ser que aconteça comigo também, né? Ou através de literatura, através de bons filmes, né, que retratem mais dessas questões, ou até documentários. Documentários também são legais, que tratem dessas questões. Então, assim, eu tenho no meu imaginário essas possibilidades do que pode, do que eu possa, os riscos, as consequências do que pode acontecer, é ótimo, é primordial. Só que eu estava pensando, eu queria tocar num outro ponto. A Kate falou, né? O problema é de a gente ter uma visão romantizada da maternidade. Mas sendo bem sincera, eu devolvo a pergunta. Se a gente não tivesse essa visão romantizada, a gente casaria? A gente teria filho? É. Eu não. Se Deus me tivesse, assim, se Deus, né? Ou então, se eu tivesse tido ah, uma visão de como ia ser minha vida, de todas as dificuldades que eu ia passar. Eu, sabe, naquela época, imatura, porque, né, na minha idade eu era imatura, eu amadureci muito. Hoje eu posso dizer que não, mas naquela época eu era. Então, assim, essa fica a pergunta, sabe? Se a gente realmente não tivesse assim, um pouco de romantização, a gente aceitaria? Eu acho que O não, acho que problema é que a ninguém gente não aceitaria. sabe, não sabe o que tá vindo, né? Isso, mas então A isso é gente bom. casa achando, olha, tu deu um exemplo, né? Tu tinha tua irmã, tu tinha filhos, no caso eu. É. Eu já tinha 4 filhos quando tu casou, E né? passava bastante perrengue E naquela época, passava né? perrengue e tu estava presente em todos eles. Mas mesmo assim, os Tu perrengues que passou eu os via tu teus. passando, Era mas diferente. sabe, não me impediu de ter vontade de passar pela mesma coisa, tu entende Exato. isso? Então, assim, eu acho que romantizar no bom sentido é bom. De a gente não. Eu acho que é bom a gente não saber o que a gente não ter controle de Exatamente. É certa bom a gente forma. não É saber o que bom. espera. Sabe? Olha, e claro, né? A Jade falou, eu também não quero centralizar demais a minha fala. Biel tá aqui. Vem, Biel, vem. Eu não quero, assim, centralizar demais na questão de Deus, sabe? Porque realmente é para todo mundo. Só que, assim, tu entende como a nossa vida é perfeita? Nós fomos feitos de forma perfeita. Então, assim, o fato de a gente não conseguir controlar tudo, também é uma sabedoria divina, sabe? Exatamente. Também tem um que é difícil de lidar, às vezes, com algumas questões, né? Então, assim, acontece algumas coisas na nossa vida que a gente, meu Deus, né? Parece que a gente tira um chão. Mas, assim, tem uma sabedoria atrás disso, sabe? Então, assim, se a gente pudesse realmente, a Jade falou, filho não é que tu vai comprar na loja ali um produto que eu vou escolher a cor do cabelo, né? Como é que vai ser a personalidade. Não. E outra coisa, quem é que consegue, ó, marido, vamos ali no quarto agora, hoje a gente vai fazer um filho, sabe? Não, sabe? Não é só homem e mulher que precisa para juntar e fazer filho, não é assim. Então não foge do nosso controle, sim, foge. Ainda assim a gente tem a escolha, a liberdade de escolha. Claro que uns são mais livres, né? Já eu acho que era isso que tu queria dizer. Uns são mais livres para escolher, outros, eu vejo assim, tá? Outros se aprisionam dentro de pressão da sociedade, do que a minha mãe quer, mas então é falta de maturidade de dizer, não, é minha vida, eu escolho, eu quero, entendeu? Claro que não é todo mundo que consegue fazer isso, mas é um caminho, um processo de maturidade. Então, assim, tem isso, é uma escolha. Eu acho que muito antes, né, pensando no meu exemplo, tá? Eu tinha no meu imaginário as consequências ruins, assim, as dificuldades que eu poderia
ter na minha maternidade, porque eu via a minha irmã passando. Mas mesmo assim eu tinha o desejo de ser mãe. E eu, na minha, né, assim, na minha cabeça louca, eu pensava, não, eu tô super pronta, você é uma ótima mãe. Não. Quantas vezes eu chorei, Sabe eu que disse, é olha, sabe? a mesma coisa que uma mãe de muitos filhos passa. A gente tem um Sim, filho, tem dois filhos, acha que com o terceiro a gente já sabe lidar com tudo que é tipo de situação, né? não, e não é. Não é assim. Então, o que eu quero dizer aqui é assim: é necessário a gente ter noção de que a vida foge do nosso controle e foge das mãos de qualquer um. É necessário. Mas eu preciso saber o que eu quero da minha vida, o que faz sentido para mim. Então, eu vou escolher ser mãe? Ok. E eu acho que muito mais importante, antes até de saber assim. Ok, eu escolhi ser mãe, vou ter que saber que vai vir um monte de dificuldade. O que é dificuldade? É ótimo estudar? É. Só que assim, antes disso, eu preciso trabalhar o quê nas minhas filhas, nas meninas? No meu entendimento, é o sentido, a virtude de escolheu, veio a consequência, aguenta. Abraço, abraço. Vai abraçar, né? Isso é ser Enfim, vai forte. abraçar, vai suportar, não quer dizer que vai suportar calada, E nem porque a gente tem sozinha. instrumentos. E nem É nem sozinha, sozinha. porque daí é Buscar burrice. ajuda, Aí, não aí não aguenta. vergonha. Ok, tem situações em que a gente vai se ver sozinhas, que a gente vai se ver quase enlouquecendo, mas mesmo assim, sabe? Saber que a gente tem como pedir ajuda, sabe? Que seja de Deus. E é por isso que a gente fala dos 5 pilares, né, Kátia, da educação. Tá. Então, assim, a mãe precisa estar bem. Isso quer dizer o quê? Ah, a vida é algodão doce e não tem dificuldade? Não, né? E também, mas também não quer dizer que é só dificuldade, tu entende? Mas é uma questão de escolha e eu preciso saber escolher bem. Só que no momento em que eu escolher qualquer que seja a minha escolha, eu tenho que saber das consequências e quando elas vierem, eu tenho que lembrar que fui eu que escolhi. E eu acho que, na verdade, no fundo, é isso que falta para todas as mulheres, sabe? Ok, escolheu não ter filho, vai ter que, né? Quando tu estiver lá sozinha, que não tiver filho, não tiver marido, não tiver com quem ficar, que tu tiver que ir, sei lá, para um asilo, o que, que vai acontecer contigo? Lembra que foi uma escolha tua. Ah, escolheu casar, ser mãe? Então, quando vier as dificuldades, lembra que foi escolha tua. Então, agora tu tem que aguentar, entendeu? Porque dependem de ti. São crianças, são, né, são pessoas que dependem de ti, que foi tu que escolheu. Ah, mas eu não escolhi, sei lá, engravidei sem querer. Ok, mas a vida é assim, né? Agora tá nas tuas mãos, entendeu? E o que tu vai fazer? Escolheu fazer aquele negócio que faz filho, né? É, exato, entendeu? Tá ali, tá na É, chuva, tá para se molhar, né? Entendeu? Então, assim, eu sei que é difícil, mas para mim é isso que falta, sabe? As pessoas terem noção de valor. Olha, eu escolhi a vida, eu não consigo controlar tudo, sabe? Essa maturidade, sabe? Sei lá, falta Isso que isso, entendeu? falta, né? Então, quando vier dificuldade, ok, não é perfeito, não foi como eu imaginei. Bem-vinda à vida real, alô, entendeu? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fugir? Vai adiantar fugir? Sabe? Vai adiantar eu abandonar meus filhos? Será que essa mulher que abandonou, botou na adoção o filho, ela não tem remorso? Será que ela nunca vai ter? Poxa, que vida! O que que passa na cabeça dessa mulher, entendeu? Que tipo eu de acho vida que que ela tem? eu acho que um caso desse é um caso mais extremo, realmente, uma pessoa que É problema bota o filho para psicológico mesmo, adoção depois de muitos anos, né? sim, sim. Então, assim, isso aí eu não sei nem se tem como analisar, mas agora sim, eu entendo as mulheres que falam que amam os filhos, mas não amam a maternidade. Entendo porque sim, existe a questão de você tem que aguentar, é uma escolha que você fez. Faltou imaginário aí na hora que a mulher escolheu ser mãe. Tudo isso que a gente falou, existe a questão do egoísmo, existe a questão da imaturidade, mas também existem alguns problemas reais que elas poderiam evitar se houvesse um pouco mais de conhecimento mesmo, né? Por exemplo, vou colocar aqui dois exemplos, tá? Muito simples, que poderia fazer toda a diferença na vida dessa mulher e ela nem sabe. Na verdade, três exemplos. Quantas mulheres hoje em dia eu acho que é obrigatório? Eu já vi mulher falando que se sente culpada quando não brinca com o filho. Não tem necessidade, gente. Uma vez que seu filho, filha, filho, independente da idade, uma vez que você brinca uma ou duas vezes com ele,
desenvolve esse imaginário, lê umas historinhas, ele vai saber brincar. Ele vai pegar um negócio sozinho ali no cantinho dele e vai brincar feliz sozinho. Não tem problema nenhum. Tô falando aqui um caso de filho único, né? Não é pra sentir. A mulher se sente culpada. Eu já vejo mulher se sentindo culpada com isso. Gente, não precisa se sentir culpada. Você tem que trabalhar. Agora tô falando, né, em questão de mulher que trabalha. Tem que trabalhar, você tem que cuidar da casa, tem que fazer comida, tem que. E aí você vai se sentir culpado porque você não consegue brincar com seu filho? É muita Não culpa. precisa. É muita culpa desnecessária. Tudo Outra é coisa culpa. também, se você tem um filho que tem capacidade cognitiva e habilidade manual, né? Capacidade manual de colocar a roupa numa máquina de lavar, pendurar uma roupa para estender para secar, Pede ele ajuda também para ele você. consegue dobrar também, ensina ele a Uhum. dobrar a roupa, ele consegue lavar a própria roupa dele, sabe? Então assim, se você é uma pessoa que tá tão sobrecarregada que uma coisinhas dessa, botar um filho para lavar uma louça, pede ajuda. Pede ajuda. Não tem pena do marido de pedir ajuda pro marido, não. Porque assim como ele está sobrecarregado, você também está sobrecarregado. Os dois precisam se unir. O filho precisa ser alguém que acrescenta dentro de casa, sabe? Então, essas coisas, entendeu? São pequenas coisas que vão acumulando. Ah, Jade, mas eu só brinco com meu filho 10 minutinhos. Ok, são 10 minutinhos que você poderia estar respirando fundo, lendo um livrinho, sei lá, olhando para a parede branca e pensando no nada, enquanto seu filho está ali brincando na sua frente. Às vezes você precisa desse respirar, entendeu? Uhum. Desse fazer nada, desse um tempo para você. Outra coisa, a terceira coisa que eu queria acrescentar aqui, é uma necessidade de uma comunidade. E aí eu trouxe o exemplo da mulher que vai para o trabalho, vai para casa, não, mal consegue encontrar com as amigas. Gente, o quanto uma comunidade, aí eu trago o exemplo das nossas avós, que tinham a vizinha que era perto, a tia, a irmã, não sei o quê, e uma ia se encontrando com a outra, aí vinha a vizinha, trazia um cafezinho com um bolinho pro final da tarde, se juntava ali, ficava todo mundo conversando, os filhos iam sair correndo para casa da tia e ficava lá brincando com os primos, e você ficava em casa fazendo algumas coisas ali com seus filhos fora de casa, brincando na rua. Então, hoje em dia, a gente não tem isso. Isso é uma válvula de escape necessária para a mulher. Além de tudo isso, a gente tinha as conexões com mulheres mais experientes, mais maduras, que iam ajudar a gente a sair dessa imaturidade, o que é natural do ser humano. Tá? Isso aí não é nada que, ai, você é imatura e você é uma pessoa anormal. Não, não, todos nós fomos ou somos imaturos, E tá? às vezes a Então, gente precisa de exemplos para sair disso, a né? gente Às vezes é precisa de só um clique exemplos. que acontece ali de alguma coisa que você vê e diz, não, eu posso fazer isso. Abraça Exato. aquele sofrimento, aquele sentido, né? É aquela mulher que já passou por aquilo que você É está isso. passando e que vai chegar para você e vai falar: Não, minha filha, não se preocupa, faz isso aqui que é mais, isso aqui é mais fácil, deixa eu te ajudar nisso aqui. Entendeu? A gente não tem isso hoje, porque a gente vive numa família nuclear, no nosso apartamentinho, separado de todo mundo, Isolado de tudo. isolado de tudo. E aí a gente vai conviver com outros seres humanos e a gente não tem paciência, porque os outros seres humanos têm seus defeitos, têm seus problemas e a gente não consegue absorver aquilo que seria bom para a gente absorver. Então, assim, eu acho que essas três. Gente, para de colocar peso onde não tem necessidade, para de colocar culpa onde não tem necessidade, aprende a pedir ajuda e se envolve em uma comunidade para você poder compartilhar ali de experiências e absorver a experiência daqueles que sabem mais que você, né? Então, assim, Isso são é essas três bem, coisas. isso é bem importante a gente ter o exemplo de pessoas, saber o que a gente pode alcançar, o que a gente pode fazer, mas também não se comparar, né? Porque cada caso é um caso, cada família é uma família, cada filho é um, cada gravidez é uma gravidez única. Para quem tem muitos filhos aqui sabe que a gente sempre está vivendo algo diferente, né? Nunca cai na rotina. A vida de uma mulher nunca cai na rotina, ainda que seja todo dia a mesma coisa, a gente sempre tem situações novas para lidar. Gente, então tá, a gente está se encaminhando para uma hora de live. Eu quero agradecer todo mundo que participou, que entrou aqui, que comentou, que deixou sua pergunta, deixou seu oi. Muito obrigada mesmo. A gente está aqui, o resgate existe para buscar essa essência do feminino, né? Para responder aquela pergunta: quem nós somos, o que nós podemos fazer. Às vezes a gente não se dá conta de como nós temos habilidades, como nós somos
poderosas. Vamos pegar aquele termo, né? Empoderadas, que as feministas gostam de usar, mas que não é delas, tá? Então, às vezes, a gente pode sim ser uma mulher forte, uma mulher de fibra, com essência, se posicionar, né? Sem ser aquela feminilidade, como é que diz o estereótipo de feminino, aquela mulher com medo de tudo, que precisa de todos, né? Que sobe na cadeira por causa do ratinho, né? A gente vai lá e mata o rato. Às vezes tem que É o defender rato. a casa. A gente mata o rato nosso de cada dia, né? Isso vai matar o leão de cada dia. Exato, mas é isso aí. E o que eu mais gosto do resgate é que são três mulheres com visões e vidas totalmente diferentes uma das outras. Então, assim, É a, muito a bom. Carol fala uma coisa acrescentando uma coisa que eu falei, vem a Kate e traz a experiência de vida dela. Então, assim, eu acho que para isso não tem preço. É exatamente isso que a gente está falando, que eu acabei de comentar aqui da questão da comunidade, e ter diferentes pessoas com diferentes experiências de vida e dificuldades e problemas e etc., que a gente vai compartilhando. E é exatamente isso que a gente traz no resgate. Não tem uma pessoa que sabe de tudo e está ensinando todo mundo. Não, aqui é a gente conversando entre nós, trazendo cada uma a sua experiência mesmo. É isso aí. Então, meninas, Sim, muito eu obrigada. quero. Peraí, eu só quero dar dois recadinhos. Pode. Primeiro, a gente tá. Vai chegar o Dia das Mães, né? E eu já Isso. quero começar a dizer que a Vamos gente está lá. preparando um presente para o Dia das Mães. Né? Então, vocês vão ficar sabendo, mas é algo bem especial que a gente está preparando justamente para isso, né? Para ajudar essas mulheres. Porque, assim, ninguém nega que a maternidade é difícil, mas ela também é um caminho assim de profundo amadurecimento, de sentido na vida e de felicidade, se Exato. a mulher souber levar de uma forma leve, de uma forma, né, assim, com jogo de cintura. E o resgate feminino é para isso. A gente resgatando a nossa feminilidade, esse nosso poder feminino, né, de lidando com as situações, a gente consegue. Então, e nós somos três, né? Como a gente está falando, nós somos três mulheres com três experiências de vida, uma carga bem grande, né? Diferentes. Então, e a gente passou por muita coisa, então a gente sabe o caminho, a gente sabe dizer os instrumentos, né? Os meios que a mulher pode usar em certas dificuldades. Então tem uma luz no fim do túnel. E É. é isso, né? Isso que a gente está preparando. Essa é a nossa missão aqui dentro do resgate. Segundo recado né, que agora, oficialmente, a gente está dentro da revista Timeline. Então, o link para vocês entrarem na nossa comunidade virtual, essa comunidade de mulheres, né, que tem essa troca de experiência, como é que eu vou dizer, desenvolvimento do imaginário, né, de aumentar o imaginário das mulheres, tá lá dentro do resgate feminino, dentro dessa nossa comunidade, que agora está na revista Timeline, junto desse grande projeto. Então, quem quiser acessar, o link tá na nossa bio, tá? Eu sei que tá na minha bio, eu não sei, né? Eu já coloquei lá. Então, Não vocês tá ainda na coloquem bio do também. resgate, eu acho, mas a Deve gente vai estar, né? colocar. Gente, é A gente vai tudo tá atualizar. saindo do forno, então a gente pede ali uns dias, né, Carol? Mas já pode anunciar, porque a gente vai ter Sim, link na o link já bio, tá lá. vai Na minha bio, estar, quem quiser pode entrar e já tá consegue, né? funcionando lá. Já tá funcionando, sim, Quem sim. assinar a timeline vai ter resgate, quem assinar o resgate vai ter a timeline toda, É, a E comunidade inteira, a, Academia Conservadora a, também. isso, a academia Academia Conservadora conservadora. também. Então são três projetos juntos, né? O Resgate Feminino, a Academia Conservadora e a revista Timeline. Os três juntos numa mesma plataforma. Uma assinatura para os três projetos. É, Vale exatamente. muito a pena. Tem Com muita certeza. coisa boa lá dentro. E é isso, um prazer estar aqui com vocês de novo. E da Divulguem, né? próxima. Divulguem as novidades. Por favor, sigam o nosso perfil, sigam o Resgate também. Acompanhem a gente no YouTube, bem importante que vocês façam isso. Vão lá, se inscrevam no nosso YouTube. Nós estamos também no Substack. Então, por onde a gente está? Por favor, nos siga. Dê um suporte aí pra gente, a gente conta com a ajuda e o suporte de vocês, com certeza. Isso aí. Aí. Um Então, beijo tá, pra todo meninas. Falou, mundo. Beijo. meninas. Beijão Tchau, Tchau. para tchau. vocês. Tchau.